noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejo que o que você veio buscar, você possa encontrar hoje. Um pouquinho de paz, de luz, de bênçãos, né? E para você que está aí onde você está, nos acompanhando, que Oxalá te abençoe. E as mesmas energias e os votos de luz que possam chegar até você também. Sejam todos bem-vindos. Que assim seja. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e crié. Defuma com as ervas da Jurema. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que a luz divina de Deus Pai Criador se derrame sobre cada um de nós, e assim nos colocamos diante do nosso Pai, juntamente com o nosso irmão Bezerra, com a sua presença iluminada, de todos os benfeitores, consoladores e doutrinadores, amigos e irmãos, colaboradores do bem e da caridade. Que assim seja. A graça de Deus. Leitura de Romanos, capítulo 11, versículo 6. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que assim seja. Um texto longo, né? Um texto igual o último, né? Acabou de ler, eu não entendi nem o que leu, já acabou? Já começou e já acabou, né? O nosso evangelho de hoje fala sobre a graça de Deus. E quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve a várias comunidades, eu já disse isso, né? Então, Paulo, qual que era o outro nome que a gente falava das cartas mesmo? Epístola, né? Então, quando a gente vê epístola, quer dizer uma carta, né? E Paulo escrevia muitas epístolas, Paulo escrevia muitas cartas a todas as comunidades, inclusive a comunidade de Coríntios, né? Escrevia aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Romanos, né? Aos Colossenses, né? E essa carta ele escreveu aos Romanos. Essa indagação é porque alguém estava tentando se engrandecer diante de Deus, diante dos feitos de Deus. O que eu falo sempre? Que Deus nos concede as coisas de duas formas. Qual é que é? Quais são? Ou por merecimento, não é? Ou misericórdia. Não é isso? Ou é por um, ou é pelo outro. E qual o significado de graça? Quando ele chega, quando o anjo Gabriel chega e fala para Maria, ave cheia de graça. Ela era engraçadinha? Maria era engraçada? O que é graça? Quando nós falamos graça no popular, o que significa graça? No dia a dia, no cotidiano aí, no costumeiro, o que é graça? Divertido? Alguém falou divertido? É isso? Não, no popular, né? Tanto é que a gente fala, nossa, como fulano é engraçado, né? Então,
essa graça popular, vamos dizer então, é o divertido, é o próprio engraçado, que já deriva de graça. Que mais? Que mais? Como que a gente pode dizer? Hã? Belo? Você falou belo? É belo? É belo ou não é belo? É de graça, é sem pagamento. Não, essa graça popular, essa graça... É carinhosa? É belo? É de graça? É belo. Que graça de menino, né? Bonitinho, Isso, olha que beleza, né? Ou que belezura de menina, olha que graça. Tem um outro significado também. Antigamente usava muito, qual é a sua graça? Ah, então vocês têm mais de 50, lembrou, né? Você vê como o neguinho morde, aí você pega o peão, não. Ah, é verdade. Ah, então vocês também escutavam isso. Muito bem. Então, qual é a sua graça que é? Pode falar, você vê como... Pode falar, gente. O que é mesmo quando a pessoa fala qual é a sua graça? O nome. Isso. Então tem essa pergunta também. Qual é a sua graça? Que está perguntando sobre o nome da pessoa. Qual o seu nome? Nossa, super reto. Então, a graça no dito popular é tudo isso junto, né? Ou tudo isso misturado. Agora, quando a gente fala sobre a graça de Deus, o que é essa graça? É um poder? É uma bênção? O que mais que é? Merecimento? Hã? Merecimento? É merecimento? É uma bondade? Bondade é. Parabéns, filho. A graça de Deus deriva da bondade do coração de Deus. Mas a graça pode ser merecimento? Sim ou não? Sim. A graça pode ser merecimento ou... Só que não. Só que não. O sentido aqui não é. Hã? O sentido aqui não é no merecimento, é Deus está dando, dadivoso. Isso, Deus aqui está sendo dadivoso. Ele é naturalmente dadivoso, né? Mas aqui nesse ponto ele está sendo dadivoso. Que essa pessoa que estava falando de si mesma, estava dizendo que dobrou os joelhos, que não desistiu da luta, que não estava se vangloriando, em resumo. E aí, Paulo diz para ele, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Porque aqui que Tiago fala que a fé sem obras é morta, não é? E ele fala, já não é mais pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. Se Deus está te dando algo pelas suas obras, pelos seus feitos, então isso não é graça, correto? Isso é merecimento. É ou não é? Faz sentido. Quer dizer, faça o raciocínio. Se Deus está te dando algo de acordo com o que você fez, então é merecimento, não é graça. Se Ele está te dando, mesmo sem o merecimento, isso é
Misericórdia. Então, o que é a graça? O que é a graça? Alguém aqui tem a graça de Deus ou já experimentou a graça de Deus na sua vida? Eu já. Quem? Eu. Já experimentou? Já. Consegue? Eu também seria um dom. Hã? Seria um dom. Um dom? Quer falar? Alguém aqui já parou para pensar ou já experimentou a graça de Deus? E é uma palavra tão presente, né? Hã? O amor de Deus? A vida é uma graça? É uma graça de Deus? O amor de Deus é uma graça. Hã? Esse não. O amor sim. A vida é fruto da graça? Ou a vida é uma graça? A vida que você tem é uma graça? Ou é fruto da graça? Na beira da morte e a chance de novo. É uma? Uma graça. Passei por isso 3 meses. Vocês estão entendendo a graça como um milagre, não é? Qual a mesma diferença entre milagre e cura? Lembra? Já aprendemos isso. Qual a diferença entre milagre e cura? Hã? Será? Milagre e cura? A gente pode dizer assim, com 2 interpretações. A cura, ela é sempre interior. E o milagre é sempre exterior. A cura é sempre pelo lado de dentro. Outra coisa, quando o mestre multiplica os pães e comem ali mais de 5.000 pessoas, né? Quando tinha 2 pães, 3 peixes, ou 3 pães e 2 peixes, eu sempre faço essa inversão maluca. Aquilo é um milagre ou é uma cura? Milagre. Quando Jesus cura o cego Bartimeu, é um milagre ou uma cura? Uma cura, o nome já fala, né? Então a cura, ela advém, ela vem daquilo que já existe. Ele já tinha os olhos, ele só não enxergava. A mão do mestre o curou. Então ali teve uma cura. Eles não tinham 5.000 pães, havia apenas 3. E os pães se multiplicaram, então isso é um milagre. Quando a coisa surge do que não existia, eu tenho um milagre. Entende isso? Quando a coisa surge do que não existia, eu tenho um milagre. Quando a coisa cura o que já existe, as pernas do paralítico, os olhos daquele cego, o mudo que começou a falar, o outro que começou a ouvir, isso é cura. Entende? Então a cura, ela pressupõe do que já está. Ela muda o estado da coisa. Foi curado. O milagre, ele faz acontecer algo que não existia naquele universo. Entende isso? É o novo. Milagre é o novo, né? Então tem muita gente chamando cura de milagre, milagre de cura, mas são coisas diferentes, distintas, né? Cura é cura, milagre é milagre. Mas no popular é tudo milagre, né? Não é assim? Tudo milagre. Vamos lá. A graça de Deus, ela deve ser entendida como benevolência. Então a vida não é uma graça. A pergunta, então, a vida não é uma graça?
No primeiro momento eu posso dizer que a vida não é uma graça. Mas a vida é fruto da graça. Entendeu? Onde entra a graça de Deus? No seu mais profundo amor. Entende-se que a graça, além de ser gratuita, Ele nunca vai olhar se Ele vai fazer por merecimento ou por misericórdia. Entendeu? Maria, mãe do Mestre, ela teve graça diante do Senhor. Por isso que o anjo fala, ave cheia de graça. Quando Deus olha para ela, Ele coloca sobre ela uma luz e um amor tão profundo, que é a graça. Entendeu? Ave cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres. Quantas outras mulheres existiam para Ele trazer esse filho? Mas a graça de Deus escolheu essa mulher. O amor de Deus, a bondade de Deus, a grandeza de Deus escolheu essa mulher. Então, quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós estamos falando sobre benevolência. Nós estamos falando sobre um dom sobrenatural. Porque nós não estamos falando do dom do João, do Zé, do Luiz. É um dom de Deus. Deus tem dentro de si o poder da graça. Entendeu isso? Então, ele nunca... mas... Como é que lá que chama lá, que venceu o gigante? Davi. Isso. Se não fosse a graça de Deus, ele não teria vencido. Ele fez a parte dele, que foi a ousadia, né? O atrevimento em lutar com o gigante. Mas a graça de Deus tornou aquele homem um herói, um vencedor. Entende isso? É a graça que acontece, ela é tão invisível e ao mesmo tempo tão concreta. Ela é tão invisível e ao mesmo tempo você pode perceber, ela é feito o vento, a graça de Deus. A graça de Deus, não estou vendo o vento, mas estou vendo a folhinha balançar. Entende isso? Porque Deus é assim, né? E quando a coisa muda de lugar, quando a coisa você fala, nossa, se não fosse a mão de Deus, e aí nós vamos dizer, se não fosse a graça de Deus. Está entendendo? Então, o texto também chama a graça de favor imerecido. Eu não tinha escutado essa palavra. Imerecido. Porque ele não quer saber se você está merecendo ou não, ele vai te dar e pronto. Não entra nem no quesito de merecimento ou misericórdia. É mais em cima ainda, mais acima. Olha que interessante. Então, Deus nos concede muitas coisas pela sua graça, sem julgar se tem merecimento ou se é por misericórdia. Estamos respirando pela graça de Deus. Você continua falando pela graça de Deus, porque as besteiras que você já falou, as ofensas e os nomes e as blasfêmias, vamos dizer assim, né? Ofendendo o próprio Criador, é só pela graça mesmo. Porque se fosse um de nós, né? Vingadores, humanos, criaturas, tirava a fala da pessoa na hora. É ou não é? Mas Deus não é assim. Então, a graça de Deus é que nos permite tudo isso. Outro termo que ele usa aqui, estima de Deus. A graça é uma estima de Deus por cada um de nós. O que a gente faz pelas pessoas que a gente estima? Cuida. Ama. Muitas vezes, você fala, olha, se fosse pela Ana, eu não faria. Mas a mãe dela, eu tenho uma estima, fiz mesmo por causa da mãe dela. Convivi muito, conheci, era minha amiga, é ou não é? Pela estima,
pela consideração, pelo valor que você dá àquela pessoa. Olha, eu nem conheço, mas quando ela falou que era filha do João, meu Deus, não, não é? A porta se abriu. Não. A misericórdia, ela vai por outra linha. A misericórdia, você não estava merecendo e ele te deu por misericórdia. Mas para chegar a essa conclusão, Deus te avaliou. Está entendendo? Ele te avaliou. A graça não te avalia. Deus olha e abençoa, Deus olha e ama, Deus olha e faz. Entendeu? A misericórdia, ele vai falar, olha, eu sei que você não está merecendo, porque diante disso, mas vou te dar por misericórdia. Ou vou te dar por merecimento. A graça, ela está acima da misericórdia e acima do merecimento. Olhei e amei. Você entendeu? É Deus quando ele olha e já ama, ele olha e já faz. Ele não julga, ele não questiona, ele não pergunta, ele não quer saber. Por isso que a graça está acima da misericórdia e acima do merecimento. É gratuito. A própria palavra, quando fala dá de graça, né? Não, vamos, é de graça, né? Já é. Não quer saber se é verde, se é preto, se é branco, se é azul, se é rico, se é pobre, se tem uma condição menor, se não tem, se é gordo, se é magro, se é com dente, se é sem dente. É de graça, vamos. E aí todo mundo entra na festa. Entende? Não tem julgamento, não tem avaliação nenhuma. Você está de chinelo, você está de bermuda, você está de calça. Não. Essa é a graça. Tanto é que quando a gente fala que é de graça, tem esse sentido que é para todo mundo, porteira aberta. Então Deus, ele cuida da gente assim. E a graça de Deus tem estado conosco todos os dias, mesmo que a gente, às vezes, não a perceba. Mesmo que a gente não a perceba. Outra coisa interessante, a graça, ela restaura a criatura. Restaura. Quantas pessoas você fala, nossa, mas é fulano? Tá mudado, hein? É ou não é? Quantas pessoas, ou nós mesmos, já falei isso aqui, se fulano fala para mim em outros tempos, ia sair com 2 quentes e um fervendo. Não é? Mas quando você é banhado, tocado pela graça divina, você fala, deixa falar, palavras ao vento. Hoje em dia eu não dou mais bola para isso não, hoje em dia, cara, eu olho, estou em outra vibe, eu entendi isso. Revestido pela graça. Já não tem mais aqueles impulsos, né? Aquelas coisas que já ia para cima, já quebrava tudo, já segura ele. Entende? O que a graça faz? A graça restaura. A graça renova. A graça é aquilo que o mestre fala: eis que farei de vós novas criaturas. Somente pela graça. Se não for a graça, não tem graça, porque você vai continuar o mesmo. Está entendendo? O mesmo chato, o mesmo insuportável, a mesma vingativa, a mesma. Está entendendo? O mesmo apegado a tantas coisas materiais e outras coisas que não têm sentido mais. Como que as pessoas evoluem? Pela graça. Porque senão não quer evoluir, fica preso ao passado, a mundos e acontecimentos lá de trás. Tem um canto que fala: que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E é isso que precisa acontecer. A graça de Deus precisa crescer em nós sem cessar. Outra interpretação interessante da graça é que a graça, ela torna capaz o encontro de criatura
com o Criador. Uma coisa é eu crer que Deus existe. Outra coisa é eu buscar a Deus. Essa é a graça. É uma atitude de graça. Uma coisa é eu falar que eu tenho fé, outra coisa é eu vivenciar uma fé. Isso é graça. Entende isso? A grandeza e a diferença das coisas. E ele fala entre a grande dificuldade entre o livre-arbítrio versus a vontade de Deus. Há uma briga aqui, né? Ao mesmo tempo que Deus tem que respeitar o nosso livre-arbítrio, Ele tem a vontade dele que sabe o que é melhor para cada um de nós, mas pela graça, de novo, Ele concede. Filho, eu queria, e sei que seria melhor para você que você fosse por ali, mas você quer sair pela porta de lá. Seu livre-arbítrio te dá o poder de escolha e você quer sair pela porta de lá. Só que lá tem pedra, tem caco, tem isso. Aqui não, aqui é um gramado, você já ganha a rua rapidinho. Mas eu vou respeitar seu livre-arbítrio. E pela graça divina vou te dar, vou te conceder. Entendeu a diferença? Então a graça, ela jamais vai julgar se nós temos merecimento ou se Deus vai nos dar por misericórdia. A graça, ela é a coisa mais pura do coração de Deus. Olha que interessante. A graça é a coisa mais pura, o amor mais puro do coração de Deus. Muitos heróis, será que Noé teria construído o barco se não fosse a graça de Deus? Onde esse homem achou tanto prego? Tinha martelos? Onde ele cortou tantas madeiras? Será mesmo que o próprio cego Bartimeu, que começa e fala, o que queres que eu faça? E ele fala, Senhor, que eu veja. Olha a graça aí. Foi por merecimento? Foi por misericórdia? Não, foi pela graça. Cuspiu no chão, fez o barrinho, passou no olho dele. É isso que Deus faz. É no instantâneo, Ele não vai questionar. Ele não vai questionar. Essa é a grande... Consegue, filho, entender agora? O que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Oh, pera lá. Oh. Não é... Não, mas você, aquele dia... Não, mas você, sabe, não tem esse julgamento, não tem questionamento, não tem... Toma. Todo seu. Regala esse olho. Vai viver. Anda. Entende isso? Mas isso não é por merecimento? É pela graça. Porque muitas vezes, se fosse por merecimento, nada aconteceria. Entendeu? Por que será que nós temos a breve ilusão de achar que merecemos tudo? Tem gente que pica cartão nos templos, nas igrejas, nos terreiros, mas são insuportáveis, são maldosas nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações. Entende isso? Ah, é merecimento porque eu levo a religião direitinho. E lá dentro? Então, vamos deixar esse negócio de merecimento do lado. Vamos pular para a graça, que Deus dá gratuitamente. Né? Por que não pode ser por merecimento? Você viu ele falando aqui, ó, já não é mais pelas obras, porque se fosse pelas obras seria merecimento. É ou não é? Entendeu? Se fosse pelas obras seria o merecimento, não seria a graça.
Aí deixa de ser graça e passa a ser merecimento. Então, quando a nossa consciência pergunta, mas não é por merecimento? Não. Nem sempre. Então, tem coisas que vão ser, cadê ele? Por merecimento. Tem coisas que vão ser por misericórdia. E tem coisas que vão ser pela graça. Não é nem por cá e nem por cá. Porque não passou pelo crivo da avaliação ou do julgamento. Entendeu isso? Quando um pai e uma mãe colocam comida dentro de casa, vamos lá. Ele está alimentando os filhos por merecimento ou por misericórdia? Nenhum dos dois, pela graça. Independente se ele é um bom filho ou um mau filho. É ou não é? A comida está lá, não deixa faltar. É pela graça. A misericórdia, então, é a dó de Deus por nós? Seria a piedade de Deus por nós. A dó, ela fica muito doída, né? Mas é a piedade de Deus por nós. É Deus tendo piedade de nós, de cada um de nós. Essa é a misericórdia. Tem que pedir pela graça, não pela misericórdia. A gente tem que pedir. Só pedir. Não somos nós que vamos classificar se ele vai dar por misericórdia, por merecimento ou pela graça. A gente só pede, que é o nosso papel. Aí quem vai acoplar aqui, ali ou lá é ele. Não se preocupe com a segunda parte. Nossa parte é pedir. Entendeu? Aquela expressão popular que fala, tipo assim, você não é merecedor da graça de Deus. Então, isso é completamente errado. Você está entendendo? Quem pode julgar alguém dizendo que o outro não é merecedor da graça de Deus? Quer dizer, infeliz esse que julga, né? Entendeu? Infeliz. Quem somos nós? Olha só, quando Jesus estava sendo crucificado, do lado entre dois ladrões, que o ladrão olha para ele e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o mestre vira e fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Teve julgamento? Teve misericórdia ou merecimento? Teve graça, gente. Olha a instantaneidade da coisa. Entende isso? Só pode ser por graça. Não passei pelo crivo do merecimento, porque eu não mereci, se a gente for pensar, né? Não passei pelo crivo da misericórdia. Então o que foi isso? Foi a graça divina acontecendo ali. É igual o cego Bartimeu. O que queres que eu faça? Eu quero que eu veja. Entende como que é o processo da graça na vida da gente? Muitas coisas que acontecem na vida da gente, você fala, nossa, por essa eu não esperava, que presente, não é? É a graça divina. Entende? Muitas vezes é resultado de uma luta, de um esforço, vai ser merecimento. Mas tem vezes que as coisas caem assim, ó. Isso é graça. Então, o que nós precisamos aprender a perceber na nossa vida? Que muitas coisas que nós temos e fazemos e recebemos do alto é pura graça. Mesmo porque Deus não vai passar, o Criador não vai passar 24 horas incessantes julgando, avaliando. Concorda? Se for avaliar, não vai dar nada. Então, o nosso teto ele tira. É ou não é? Ou porque somos egoístas, ou porque somos ingratos com Ele mesmo, inclusive. Você quer ver? Quantas pessoas agradeceram hoje pela manhã quando acordaram? Quantas pessoas abençoaram o trabalho hoje, o seu trabalho? Está entendendo? Está entendendo? Quantas pessoas pediu para ele hoje, Senhor, abençoa a minha família, meus filhos? Está entendendo que não é por merecimento? É pela graça. E ele abençoou. Mesmo sem você pedir, mesmo sem... Ele te deu, ele te concedeu. É pela graça.
Por misericórdia? Não, por amor mesmo, pela graça. Entendeu? Que é uma coisa que nem cabe misericórdia aqui, né? Quantas pessoas no mundo todo saíram de casa hoje sem sequer fazer uma oração, sem falar com Deus? Sem agradecer a noite de sono ou o novo amanhecer? Quantas? E ele ali, com a graça dele. É claro que se você sai conectado com Deus, o dia é outro também, né? O dia é outro, né? Isso não tem nem dúvida, né? Uma coisa é você estar conectado com o seu sinal Wi-Fi espiritual aí ligado, plugado, e outra coisa é que você está offline, né? Tem gente que quer viver offline e só quer conectar na hora que a água bate na bunda. É ou não é? Na hora que o bicho pega, ai meu pai. Aí corre. Aí eu preciso da graça, né? E quando a gente corre, Deus vira as costas? Nunca. Jamais. Olha que interessante. Você já pensou, você fala, agora eu não quero conversa. Não, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, vai lá onde você está. Agora eu não posso, não tenho tempo. Aí já está julgando, já está avaliando. Então já não é pela graça. Entendeu o sentido da graça, da benevolência, do favor imerecido? Ou seja, não estou merecendo, talvez, mas ele não entra nesse julgo se está merecendo ou se não está merecendo. Ou seja, ele não questiona, ele te dá e pronto. Essa é a graça. Essa é a graça de Deus. E termina 2 pontos interessantes. Primeiro, a graça, ela faz uma coisa que as pessoas não têm ideia. Ela capacita. Quantas vezes você achou que não ia dar conta e se saiu melhor do que esperava? É ou não é? Quantas vezes você achou que não ia aguentar aquele fardo e você atravessou toda a trajetória e chegou do outro lado de pé? O que é isso? É merecimento? Não. É misericórdia? Não. É a graça. Pensa você que já atravessou acompanhando alguém muito doente da família e conseguiu conduzir até o final de pé. Não estou dizendo que nunca chorou, que nunca se preocupou, mas você suportou o trajeto e vai até o final, ou da cura, ou do desencarne daquela pessoa. Isso é graça. Não dá para colocar nem merecimento, nem misericórdia numa situação dessa. Isso é graça divina, graça pura. Entende? Consegue conectar? Olha, então primeiro a graça capacita. Aquilo que você acha que não vai dar conta, ou você acha que Davi olhou para aquele gigante e falou, vem no meu peito, pula em mim. Né? Jamais. Jamais. Quando jogaram José naquele buraco, naquele poço, os irmãos, e quando José é vendido pelos irmãos e vai lá morar com o rei, servo do rei, o que aconteceu com José? A graça divina, a graça de Deus. Mas foi por merecimento, foi por misericórdia? Não, foi a graça divina mesmo. Como Deus transformou a vida daquele homem. Então, a graça, ela te traz, em resumo, a certeza do possível, a certeza que dá para atravessar o mar, a certeza que dá para chegar até o final de pé, a certeza, ela capacita. Diante de todas as lutas que nós temos na vida, e vocês sabem, a graça, ela te leva e te conduz. Você fala assim, olha, não sei nem como que eu passei por tudo isso, estou aqui de pé, né? Olha, não sei nem como eu... Menino, mas me deu uma força. Eu não sei, sabe? É a graça.
Porque aí você tira os quesitos merecimento e misericórdia e entra a graça. É Deus falando, toma meu filho. É Deus colocando você na tomada do amor divino, te energizando, te capacitando e te dando coragem para. Essa é a graça. E aí, um outro aspecto da graça é que a graça, ela abençoa. Ela restaura, como eu já tinha dito. Quando você vê a pessoa modificada, você quase não reconhece. Nossa, até teu semblante mudou, fulano. Foi restaurado por dentro e por fora. A gente vê aqui, não é não? As pessoas chegam com semblante, na hora que sai, com luz, com paz, o coração acalentado, pacificado, a alma em paz. Está restaurado. E as pessoas que buscam e que conseguem encontrar, fazer uma caminhada, tempos depois você olha para aquela pessoa e fala, é fulano, é. Nossa, como está diferente, né? Está restaurada. Frutos da graça. Segunda tarefa da graça, restaurar, abençoar. Entende? Então, que nós todos os dias, a partir de hoje, possamos pedir para Deus a graça. Senhor, dá-me da tua graça. Quando ele fala ave cheia de graça, ou seja, cheia do amor de Deus, aquela que Deus olhou com profundo amor. Por isso que ela é cheia de graça, porque a graça vem de Deus. E Maria teve graça diante do Senhor. Entende isso? Agora a gente já aprendeu mais um pouco, né? Não entendi esse negócio, ave cheia de graça, né? Ave Maria, que é uma saudação, né? Ave, ave José. Oi, ave Lúcia. Oi, ave, ave. Né? Hoje a gente fala oi, oi. Né? Antes falava ave, ave. Ou bom dia, boa tarde, né? Ave, ave, seu Antônio, ave. Oi, ave, Sérgio, tudo bem? Ela falava ave Maria. Foi o que o anjo fez, chegou e saudou de acordo com a linguagem desse mundo, né? Lá no céu ele usa as linguagens do céu, aqui ele tem que se adaptar à linguagem da terra, né? Então é isso, que a gente consiga perceber a grandeza de Deus na nossa vida. E agora, passando um filme na sua vida, esquece misericórdia, esquece merecimento, você consegue perceber a graça de Deus na tua vida? Fala, poxa vida, até um livramento é graça de Deus. Até um livramento é graça de Deus, né? Eu termino esse evangelho só batendo naquela tecla quando alguém fala assim, a vida é graça? Não, a vida é fruto da graça. Porque todos nós estamos aqui pela bondade de Deus, que é a graça. Ou para fazer melhor, ou para evoluir, para fazer diferente do que já fizemos em outras encarnações, em outras existências. E por bondade, pela graça divina, nós tivemos uma nova chance. Ah, pai, mas sempre é para evoluir, para melhorar, para fazer a nossa parte. Não fica também questionando muito, não. Faça a sua parte. Às vezes a gente passa 50 anos da vida questionando e não faz. Aí depois descobre, tem só mais 10 para viver e você quer fazer tudo naqueles 10. Não, faça. Não questione. Né? Que assim seja. Coloque a mão sobre o seu coração. Consegue sentir? Está batendo? Tá, né? Você fez alguma coisa para merecer isso? É
pela graça. Puxa a sua respiração. Você fez alguma coisa para merecer esse ar assim? É pela graça. Olha do lado, olha para frente, para cima, para baixo. Está enxergando? É pela graça. Consegue caminhar? É pela graça. Entende isso? Essa é a graça. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós te agradecemos por tudo, por todos os desafios e por todas as bênçãos que tem colocado em nossa vida. Muitas vezes, Pai, nós brigamos contigo por não aceitar e por não entender, mas a tua bondade, a tua graça, não leva isso em conta, porque o teu amor é maior. E que assim a tua graça se derrame sobre cada um de nós hoje, sobre os nós da nossa vida hoje, se desatem a partir de hoje. Derrame também a sua graça, curando por dentro e por fora, cada um de nós, curando as pessoas que nós amamos, curando as pessoas que convivem conosco, e pacificando o nosso coração, a nossa alma. Que cada um de nós possamos sentir a tua graça, Pai, gigantesca, monstruosa e perfeita. Que as tuas mãos estejam sobre as nossas cabeças, irradiando a tua graça divina. Tudo em paz? Eu falo que a graça, ela corta o dedo de Deus. A gente aprendeu desde criança um Deus julgador, né? Um Deus que castiga, um Deus... A graça, ela corta o dedo de Deus, quase que a mão inteira, né? Toma, filho, toma. É o caso do comida na mesa, né? Que assim seja. Vamos agradecer a Deus Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, por esse maravilhoso aprendizado de hoje. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, doutor Bezerra, com a sua falange do bem, da caridade, benfeitores, consoladores, para que retorne às suas moradas com as suas comitivas, a todos que estão nos degraus de cima, nos acompanhando, a nossa gratidão. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, quem é de bênção. Uma boa noite a todos.